pessoal, estamos aqui em mais um programa Encontros Urbanos pela Urban TV Brasil. Hoje o assunto é muito interessante, é um assunto de saúde, mas diferenciado. E vocês vão saber por que esse assunto que eu achei interessantíssimo, mas quem vai falar para vocês é a Flávia, que é fisioterapeuta. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Muito obrigada por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a fisioterapia respiratória e a reabilitação cardiopulmonar. Então, nós desenvolvemos um trabalho que é especializado, Então, nós temos uma equipe toda que é composta por fisioterapeutas especialistas, eu também sou especialista e mestre na área de fisioterapia cardiopulmonar. Então, tudo que envolve doenças cardíacas e pulmonares nós tratamos aqui, ou seja, nosso grande objetivo é melhorar essa performance cardíaca, melhorar essa performance respiratória. Então, pacientes que têm falta de ar, pacientes que têm dificuldade para realizar atividades cotidianas, algum tipo de exercício por conta de problemas cardíacos e respiratórios, eles têm indicação de fazer uma avaliação especializada a fim, então, de seguir dentro da reabilitação com encaminhamento mais direcionado e mais especializado, Então, em geral, quem se beneficia, Quem pode vir, quem pode procurar o nosso serviço? Então, qualquer doença cardíaca e pulmonar, então, exemplo, Pacientes que têm enfisema pulmonar, pacientes que têm asma, bronquite, fibrose, pacientes que fizeram cirurgias cardíacas, pacientes que estão se preparando para cirurgias, tanto na região de tórax quanto na região de abdômen. A gente faz todo um trabalho de preparação, que comprovadamente, em termos científicos, reduz as complicações pulmonares desse tipo de exercício. Pacientes que desejam atletas, que desejam melhorar também a sua performance cardiopulmonar. Então, a reabilitação ela não serve apenas para reabilitar pacientes, ou seja, doenças, Ela também está muito vinculado à saúde. Então, indivíduos saudáveis que têm, desejo de melhorar essa performance cardiopulmonar, então atletas de performance, atletas amadores que querem, ser avaliados de uma forma um pouquinho mais minuciosa, a gente também faz toda essa abordagem, Então, um ponto que é muito importante é que a reabilitação, ela está hoje, presente. Nós oferecemos esse serviço em toda a região de Florianópolis, São José, Palhoça, e nós temos também a sede do nosso serviço, que se chama Pulsicor, em Itajaí, já há 5 anos. Então, nós já viemos desenvolvendo esse trabalho há algum tempo, e estamos trazendo recentemente esse serviço para Florianópolis. Tá. Ai, que ótimo, nossa, e eu tô vendo assim que é uma clínica bem estruturada, Sim. São várias salas, são salas amplas. Isso. E cada uma trabalha uma especificação, Isso. Hoje, assim, nós dispomos de equipamentos que às vezes só tem, inclusive, dentro de hospitais, tá? Então, tudo assim que existe de mais tecnológico dentro da área de fisioterapia cardiopulmonar, nós utilizamos, tá? Então, desde o ponto de vista da avaliação desse paciente, então, quando esse paciente chega até nós, inicialmente ele é avaliado, essa avaliação dura em média 1h30, então é feita toda a avaliação específica cardiopulmonar, muscular, avaliação relacionada à performance de exercício, quanto esse indivíduo, seja ele atleta, seja ele um doente, ele consegue desenvolver essa capacidade frente a algum esforço, para que depois a gente possa então prescrever a melhor forma de fazer essa abordagem, Pacientes mais graves, que muitas vezes recebem alta hospitalar, e que precisam de um pronto atendimento, nós atendemos também sempre aos sábados, aos domingos, aos feriados. Nossa, que ótimo! Isso, então nós temos o nosso plantão, que está sempre disponível, sempre existirá um profissional da nossa equipe disponível para atender casos emergenciais, de pacientes que descompensam a doença cardíaca, de pacientes que descompensam a doença respiratória e até mesmo de pacientes que recebem alta hospitalar, e desejam, iniciar já prontamente a sua reabilitação.
E o bom é que se esse paciente não conseguir se deslocar, vocês vão até ele. Perfeito, né? perfeito. Então, isso é muito interessante, porque nem, às vezes, né, é um caso mais grave. Exatamente. Então, nós entendemos, né, que muitos indivíduos que têm doenças cardíacas e pulmonares têm uma certa dificuldade de se deslocar, né? Então, por essa razão, nós também oferecemos atendimentos domiciliares. Ótimo. Uma dúvida aqui, que não foi nada combinado, mas uma pessoa sedentária que quer começar a caminhar, fazer algum exercício, que tem às vezes dificuldade, caminha 1 quilômetro já está cansado. Também há um exercício, alguma coisa assim para ajudar? Com certeza, né? Então, o sedentarismo, ele é já um fator que predispõe, né, esse cansaço respiratório, essa fadiga, essa limitação frente aos esforços. Então, da mesma forma que a gente avalia um idoso, que a gente avalia um paciente, né, um indivíduo que tem uma doença, que a gente avalia um atleta, a gente avalia também um indivíduo comum, né, digamos assim, que não tem doença, que também não é atleta, mas que deseja ter, né, um melhor condicionamento frente às suas atividades diárias, a uma atividade, né, relativamente simples, como uma caminhada, por exemplo. Ele passa também por uma série de avaliações do ponto de vista cardiopulmonar, muscular, que é muito importante, e a partir daí a gente também prescreve um treinamento específico para as demandas, para as necessidades desse indivíduo. Porque até para caminhar a gente tem que saber respirar, né? Com certeza. Então, e te digo que a maioria das pessoas tem uma limitação muito importante, né, uma dificuldade de respirar adequadamente, né? Então, eu sei porque essa sedentária que sou eu fico perguntando, eu já fiquei curiosa e interessada, porque eu acabei de fazer 60 anos e o sedentarismo está pegando. Né? Eu fiz uma viagem agora de uma semana e eu andei muito, eu me senti muito bem andando, mas só que eram andadas de turismo, então eu andava um pouco, parava tudo. Mas eu me senti bem, cheguei aqui e já me acomodei, tá entendendo? Então é uma coisa que eu estou, depois da entrevista, eu estou indo na médica com todos os exames e eu sei o que ela vai falar. Exercício, exercício. Eu agora tu já sabes, viu? Agora tu já sabes. E uma coisa assim que eu acho que é fundamental aqui também pontuar, essa questão da nossa qualidade e quantidade de músculo, né? Antigamente a gente tinha uma visão muito deturpada, né, de músculo, que era uma coisa muito superficial, das pessoas só que iam para academia, que se preocupavam só com estética. E hoje não, a gente sabe que quanto melhor essa qualidade muscular que nós temos, existe, né, uma relação direta com o tempo de vida, né? Então, músculo hoje significa mais tempo de vida. E isso é uma das variáveis que são, né, amplamente avaliadas dentro desse programa de reabilitação cardiopulmonar. Uma vez que existe um músculo mais fraco, em uma condição pior em termos de qualidade e quantidade, ele é um músculo que demanda mais oxigênio, ele demanda mais energia. Então, muitas vezes o indivíduo ele cansa, não é nem por um problema pulmonar ou pulmonar ou cardíaco, e sim por uma fraqueza de musculatura que está exigindo demasiadamente do sistema cardiorrespiratório. Nossa, meu Deus, quanta coisa estão vendo pessoas. Então, convide eles para vir aqui, né? Convidamos vocês para vir conhecer o nosso serviço. Oxi Saúde, né? Oxi Saúde integrada. Isso mesmo. Então, a Oxi Saúde contempla várias áreas de atendimento e dentre essas áreas está a Clínica Pulsicor, que desenvolve então um trabalho de reabilitação cardiopulmonar. A Oxi Saúde fica em Florianópolis, na rua Emílio Blum, no edifício Rantei, Torre A, e a sala 201. Posso deixar meu celular? Pode deixar. Eu vou deixar meu celular, a gente atende por WhatsApp, por ligação, como ficar melhor, né, para que vocês possam então tirar suas dúvidas. O DDD é 47 999 87 8919. Tá bom, tá querida. Bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E quando quiser voltar ao nosso programa, dando mais alguma informação de saúde que é fundamental, né, para todo mundo. Sim, com certeza. Será super bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Olá, pessoal. Agora nós vamos conversar
com a Deise, que é enfermeira aqui na Oxi Saúde. Vamos ver qual é a função dela, qual é o trabalho que ela faz. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Então, eu sou enfermeira de formação. Hoje trabalho na área de apneia do sono, sou pós-graduada em medicina do sono. E a Oxi Saúde e CPAP Fit é um sonho, né, que eu consegui realizar há algum tempo. A nossa ideia aqui, o nosso objetivo, o nosso foco é trabalhar a saúde. Então, trabalhamos com apneia do sono, oxigenoterapia, ventilação, mas principalmente com um tratamento individualizado, baseado na questão humana, né? Sempre humanização e a equipe multidisciplinar. A gente sabe que hoje a apneia do sono é um problema grave, né? Sim. Com índice alto. Tem alguns estudos que traz 33% da população sofre de apneia do sono. Tratamento caro, diagnóstico difícil também e caro. Então, a gente vem com um foco realmente nesse tratamento, na adesão e trabalhando aí de forma em conjunto com essa equipe. Então, temos nutricionista, psicólogo, a parte da reabilitação cardiopulmonar, tem uma equipe que trabalha com a questão postural. Então, às vezes, dificuldade no tratamento, como que esse paciente está dormindo, acompanhar mais de perto. Então, esse é o nosso objetivo. Eu fico mais na parte administrativa hoje, saí um pouco da linha de frente, apesar de gostar e estar sempre metida e auxiliar bastante pessoal nessa parte clínica, mas fico mais aí na parte administrativa, tentando fazer com que a empresa desenvolva e que a gente possa atender cada vez melhor os nossos clientes e pacientes. Sim. E fala então de apneia do sono, a CPAP, né? O que é? Então, a apneia do sono é a parada respiratória. Basicamente, estou dormindo, a gente tem um relaxamento da via aérea e uma obstrução, ou total ou parcial. Então, a gente conhece alguém ou já ouviu falar, o roncador. Nem toda pessoa que ronca tem apneia do sono, mas geralmente eles estão associados. Então, aquela pessoa que deita, para de respirar alguns segundos. A gente tem a obstrução dessa via total, quando a gente fala de apneia, e parcial hipopneia. A gente tem o relaxamento da musculatura, mas ainda tem passagem de ar, considerando que a hipopneia é tão grave quanto a apneia. O CPAP, que é o nosso foco aqui no tratamento, ele é o padrão ouro, né, reconhecido pela Academia Americana do Sono hoje, para tratamento da apneia grave. Então, o que é o CPAP? Nada mais é do que um ventilador que gera uma pressão positiva que não deixa mais essa via aérea relaxar e vibrar. Então, ele manda um fluxo e mantém essa via aérea com passagem de ar. Não sei se consegui mais ou menos... Sim, seria isso aqui? Isso, através do equipamento, né, que gera essa pressão positiva. A gente tem um caninho que é conectado na máscara. Aí existe vários modelos de máscara, né? O arzinho entra por aqui e faz com que essa via fique desobstruída. E a pessoa começa aqui na clínica? Isso. A gente tem um diagnóstico, né? Então, geralmente o paciente já vem com uma prescrição médica, então já foi numa clínica, fez um exame de polissonografia e vem para a gente tratar. O nosso foco realmente é a adesão, é o tratamento, né? Então, a gente configura o equipamento, testa as máscaras, ensina o paciente a respirar, coloca o paciente deitadinho, vê como ele se mexe, qual a melhor máscara, o ajuste, né? Faz com que ele comece a entender esse mundo e que ele realmente tenha uma eficácia, um conforto, porque dormir com uma máscara é desconfortável. Sim. Geralmente o paciente já vem com aquela, vai ser difícil, vai ser ruim. Já vem com a negativa, né? Exatamente. Eu vou ter que expor. Tá, e essa máscara, depois que esse paciente se adapta a tudo,
ela vai para casa? Vai. Ah, Vai para casa, configurado, só chega em casa, conecta na tomada e a gente acompanha o paciente remotamente. que interessante. Então a gente consegue, através de um software, ter acesso, ver se realmente a gente conseguiu com a configuração, fazer com que tenha controle dessas apneias e os sintomas, cansaço, sonolência, questão cognitiva de memória, que são fatores que as pessoas acabam buscando, né, o diagnóstico, porque sente muito problema com isso. E aí a gente começa a ver esse quadro melhorando através desse controle e do próprio feedback do paciente. Sim. Tu vê, né, que interessante como a respiração é importante, que tu estava falando ali, né, cognitivo, falta de memória. Às vezes a pessoa acha que já está entrando numa demência, numa coisa assim, e é só um problema respiratório. Exato. Nossa, é muito interessante, assim. É um fato, assim, que eu acho que a gente tem que conscientizar a sociedade no geral, que é sobre o sono. Nem vou falar sobre a apneia. Quando a gente fala em sono, a gente fala de vários distúrbios, né, relacionado e da importância que o sono tem hoje na nossa vida, no nosso desempenho e no que vai ser mais para frente. Sim. A apneia realmente é um dos principais distúrbios, porque a gente tem alterações cardiovascular. É simples, imagina que a gente não vai respirar durante alguns segundos. Nossa, meu Deus. Então eu não tenho oxigênio no meu coração, no meu pulmão, no meu cérebro. Imagina que estão te colocando numa banheira e te segurando alguns segundos. Então tu passa a noite toda vivendo isso. No teu sono não é um sono reparador, Claro. porque o teu cérebro pede ajuda, porque Sim. eu preciso respirar. Então acorda, preciso, né, o nosso corpo é perfeito, ele trabalha para que isso aconteça e o nosso sono fica todo fragmentado. Então eu não durmo bem. Sim, sim. Oxigênio baixo, então eu estou fazendo uma sobrecarga cardíaca, né, toda essa alteração cardiovascular. E no outro dia eu brinco que é como se a gente tivesse feito um plantão ou uma noite de festa, porque no outro dia eu vou estar sentindo sono, vou estar cansado, depressão, porque eu não durmo bem, aí eu não tenho vontade de fazer nada. Claro. Questão hormonal, produção de hormônio. Então é uma coisa bem complexa que chega aqui para você e vocês conseguem equilibrar. Exatamente. Nossa, muito, muito interessante, pessoal. Eu acho assim, ó, não percam tempo, venham conhecer a Oxi Saúde, porque aqui é o lugar que vocês vão ter uma melhor longevidade. Eu agradeço a sua participação e eu acho que nós temos assuntos para voltar Sem mais dúvida, vezes. é um prazer, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Então, pessoal, agora estou aqui com o Jefferson, né, que tem um consultório aqui na Oxi Saúde. E ele vai falar qual é o trabalho dele aqui, além dos outros, né? Bem-vindo ao nosso programa. Opa, tudo bom, Andréia? Tudo. Fala aí, então a palavra é sua. Coisa boa. Então, a gente faz um trabalho aqui em parceria com a Oxi na área de adaptação ergonômica, tanto dos pacientes que têm indicação de CPAP, né, que já foi falado ali na entrevista, né, sobre essa questão da importância do tratamento da apneia. E quando a gente fala da parte da adaptação desse equipamento, muitos deles têm dificuldade de se adaptar porque já tem um problema prévio à adaptação do CPAP, que é dores crônicas, insônia, uma série de coisas. E é muito importante também a gente destacar que essa questão da ergonomia ela vai fazer uma diferença bem grande para facilitar esse tratamento, né? E por si só, a gente não só trata distúrbios, mas também tenta melhorar a qualidade do sono em outros aspectos. E um deles é a questão do conforto, né? Então, o paciente, ele tendo, ou a pessoa convencional, precisa ter um bom travesseiro, um travesseiro que tenha uma característica que venha dar um bom conforto, ou um travesseiro para o paciente que usa CPAP que não vem incomodar
ele que venha tirar máscara ou que venha fazer com que ele muitas vezes fique numa posição de barriga para cima, que muitos pacientes têm uma apneia posicional e as apneias pioram muito quando eles ficam em decúbito dorsal, né? Ficam de barriga para cima. E a gente sempre tenta posicionar esse paciente de lado, porque isso vai favorecer com que o equipamento que venha jogar a pressão positiva para abrir a via aérea precisa de menos pressão. E com menos pressão de tratamento é muito mais tolerável. E outra coisa também, quando a gente consegue ficar confortável, a gente não fragmenta tanto o sono, porque alguns momentos precisa esse equipamento numa pressão automática. Quanto mais restringe a via aérea, mais pressão se envia. Então o que acontece? Quanto mais o paciente estiver tranquilo, que esse calibre de via aérea mais normal, esse equipamento na pressão automática não envia picos de pressão e que muitas vezes nesses picos geram fragmentação do sono, vazamento, aerofagia, que é a sensação de distensão abdominal, o ar, né, a pressão de ar ir para o trato intestinal e dar um pouco de distensão. Então são essas questões que a gente acaba trabalhando. Por isso é importante não apenas vir aqui fazer todo o tratamento, mas ter uma cama adequada, né? O travesseiro. Sim, o ambiente, né, adequado para o sono, uma cama confortável, que não vá ser nem muito firme, nem muito macia, que venha dar uma condição de o corpo descansar, né? O travesseiro adequado também, uma postura que venha favorecer e um ambiente também de sono, né, um quarto que vai favorecer esse descanso, né? Então, evitar os eletrônicos, muitas vezes as luzes do próprio televisão, do aparelhinho da TV a cabo, também, o celular, tudo isso a gente tenta evitar os eletrônicos no quarto, orientando, né, as atitudes que também são importantes, né? Tentar tirar tudo que tem de pressão, usar a cama somente para poder dormir, porque muitas vezes as pessoas fazem refeição na cama, usam o celular na cama e a cama é feita só para dormir. A gente tem que usar o ambiente do quarto no período noturno, né, até evitando colocar a televisão no quarto, assistir televisão no quarto, para usar o ambiente do quarto realmente para poder descansar. Então essa parte da higiene do sono a gente contempla, a gente avalia o paciente e contempla também para poder fazer com que a gente consiga, em todos os aspectos, melhorar a qualidade do sono. Tá, e esse trabalho daí tu faz visitando, né, a casa da pessoa, analisando tudo, né? Sim. Colchão, travesseiro. Exato. Quando a gente percebe que tem alguma queixa, né, a gente vai perceber o quê? Que o paciente, no ambiente da casa dele, vai responder muitas das queixas que ele traz para o consultório. Então, em alguns momentos, quando a gente o avalia como pertinente, sempre que possível, a gente indo na casa do paciente, a gente vê tudo o que ele realmente se queixa. Pô, me queixo que a minha cama é muito mole, mas será que é mole ou será que, na verdade, essa queixa é porque ele se posiciona mal quando dorme? Ah, o meu travesseiro é ruim, mas como é que tu usa esse travesseiro? Então, a gente vendo na prática como é que funciona o processo, é que a gente entra com as inferências, né? Até a questão da altura da cama, para pessoas com dificuldade de mobilidade, a gente às vezes mexe no pé, a gente vê a questão do quarto, tem parceiros que dormem em quartos separados, muitas vezes até por causa do ronco, tem um sono leve. Então tudo isso a gente vai avaliando o quanto que a gente consegue resgatar, né? Até porque um detalhe bem importante, o ronco como um fator para casal é a terceira causa de maior incidência de separação. Então é um dado que isso é até científico, tá? Foi feito pesquisas em relação a isso. Fica atrás apenas de problemas financeiros, que é em primeiro lugar, depois infidelidade. Então, em muitos casais a gente vê que precocemente já estão dormindo em ambientes separados por causa do ronco. E muitos desses processos do ronco são por questões posicionais, da forma como a pessoa dorme. E a gente consegue muitas vezes, através desse trabalho, que é a terapia posicional, fazer com que a pessoa consiga ter uma boa respiração, principalmente dormindo em decúbito lateral, evitando a posição de supino. Então a gente coloca ali alguns acessórios que dão conforto, orienta o posicionamento da perna, colocar às vezes um travesseiro entre o joelho e o tornozelo para alinhar a pelve melhor, outros que tem um pouco de sensibilidade no quadril, a gente pede para jogar a perna um pouco para frente, coloca um acessório, um travesseiro de perna para dar apoio. Então todos esses processos que a gente vai percebendo
em loco a gente consegue avaliar o que a gente consegue trazer de benefício para esse paciente resgatar, ter uma boa qualidade de sono e os casais voltarem a ter um sono como um ambiente fundamental. Até porque distúrbios de sono trazem disfunções eréteis, pode trazer também a própria diminuição de libido, porque durante o sono é que a gente faz o controle, né, a produção de uma série de hormônios, e já se tem isso bem escrito na literatura, que os distúrbios de sono, também a insônia, tudo isso causa um desinteresse sexual maior e, de certa forma, vai afetar a relação afetiva do casal. Com certeza. E essa higiene do sono é fundamental, né? Porque uma noite bem dormida, tu acorda com toda a motivação. Faz toda uma diferença realmente, demais, né? E a gente percebe que hoje os estudos estão muito pautados na questão da quantidade de sono, né? Então a gente percebe que as pessoas, né, principalmente no processo de envelhecimento, as pessoas que têm dormido uma quantidade de sono menor têm tido problemas principalmente neurológicos, né? Demência, mal de Parkinson, o próprio Alzheimer, que é uma doença que hoje, com a expectativa de vida mais aumentada, as pessoas hoje estão tendo esse tipo de processo que acontece de uma maneira neurológica, que é uma questão que tem um caráter genético, mas o quanto que a gente se comporta ao longo da vida, e o sono hoje a gente percebe que é um fator preponderante na questão do diagnóstico, né, e da inferência do mal de Alzheimer. Então a gente hoje está sempre prevenindo com informações as pessoas, né, para que elas possam também valorizar um item que é tão muito importante. Então a gente sabe que alguns distúrbios do sono, principalmente a apneia do sono, como foi conversado anteriormente, ela vai trazer alguns desfechos cardiorrespiratórios, como às vezes um infarto, um derrame precoce, e esse paciente muitas vezes busca apoio só depois que acontece esse evento, e o ideal é a gente estar trabalhando de maneira preventiva, orientando a importância do sono para esses pacientes, para que eles venham, antes de ter o evento, a gente consiga trabalhar nessa melhora da condição clínica dele. Não, imagina, né? Uma pessoa vai montar uma casa, tudo, se já monta o seu quarto com toda essa informação, até para o filho que vai nascer, tudo, tem bem mais saúde, né, Jefferson? Sim, a gente pensa no ambiente, né? Se a gente pensar na montagem da casa, a cama é o ambiente onde a pessoa mais usa da casa, proporcionalmente. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, né? Então a gente às vezes se preocupa com N fatores, uma excelente cadeira, um excelente sofá, uns itens de decoração, e às vezes deixa um pouquinho de lado o item que é mais importante para a saúde e para o bem-estar, né? Porque às vezes a gente tem uma casa linda, maravilhosa, mas se acorda mal, com dor, mal-humorado, nada daquilo a gente usufrui. Às vezes num ambiente até um pouco mais simples, a pessoa dormindo melhor, ela vai estar mais disposta, e ela consegue aproveitar mesmo na simplicidade, uma coisa muito simples, mas ela se sentindo bem, né? E ela vai estar muito melhor para poder desenvolver as atividades dela laborais, vai ter mais disposição para poder fazer atividade física, já vai ter uma tendência de ter uma alimentação mais equilibrada. Então o sono de boa qualidade, ele só gera fatores positivos para a melhoria da qualidade de vida, assim como o sono de má qualidade faz com que a gente muitas vezes tenha uma necessidade de uma alimentação mais rica em gordura, mais rica em açúcar, a gente tem uma indisposição maior, uma tendência de hipocinetismo, de se movimentar menos. E o mau humor, né? Não, e o humor também é um fator preponderante. Meu Deus do céu. Então, o sono, quando a gente dorme mal, a gente tem um aumento do cortisol, de um hormônio que é um hormônio que não é o hormônio do mau humor, né? E uma diminuição da serotonina, que é o hormônio que dá o prazer, né? Então esse equilíbrio do hormônio depende muito do sono. Então a gente acordando bem, a gente vai ter uma disposição diferente, uma vida diferente, um gás diferente, né? Então hoje a gente está percebendo que muita gente privada de sono começa a funcionar só depois de meio-dia. Exato. Né? Então fica arrastando um período bem longo, e isso vira um ciclo vicioso, né? E na verdade o que a gente pensa no efeito bem uma analogia do sono, né? A gente enche o balde durante o dia todo para chegar à noite a gente esvaziar esse balde, que é se recuperar, porque a gente sabe que no outro dia tem que encher esse balde de novo, né? E carregar. Exatamente, e carregar.
E o que acontece com esse balde? Tu chega à noite, muitas vezes, com esse balde ou praticamente cheio, ou quase cheio, e tu não consegue esvaziar porque tu passa a noite e às vezes acorda pior do que foi dormir. Sim. E tu já começa o dia ruim. E daí esse balde fica pesado, e daí tu vai descarregando o balde durante o dia, é o contrário, né? Então pessoal, quem quiser a melhor referência sobre tudo isso é com ele, com o Jefferson Rodrigues, tá? Muito obrigada. Ok, muito obrigado também, tá? E bem-vindo ao nosso programa Encontros Urbanos. Tchau, tchau.